Boa tarde, ouvintes do Ponto P da Rádio Guarujá. Eu sou Ângela Dalmolin e essa é a coluna JC na Rádio. E hoje temos conosco Fernando Wilrich, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, o CRECI, e Luísa Lopes, a nossa coordenadora do Jornal dos Condomínios. Nós convidamos o presidente Fernando para falar sobre um tema que foi assunto de matéria de edição de agosto do Jornal dos Condomínios e está tendo uma enorme repercussão online, inclusive demonstrado por um pico muito alto no nosso Google Analytics do site. Hoje nós vamos falar sobre a prática ilegal da corretagem de imóveis dentro dos condomínios, o prejuízo que isso pode causar para as pessoas que estão comprando seus apartamentos, né? E as vantagens de termos profissionais capacitados e regularizados na venda e locação de imóveis. Fernando, bem-vindo, muito obrigado pela participação. Olá, Ângela, tudo bem? Olá. Satisfação Obrigada. Conversar também com as pessoas da Rádio Guarujá, do Ponto P, Luísa também. Vamos lá, pode perguntar. Fernando, quais os prejuízos que um proprietário tem em contratar uma pessoa que não é corretor para auxiliar na venda de seu imóvel? E como descobrimos se as pessoas que estão trabalhando conosco estão regularizadas junto ao CRECI? Bom, vamos lá, Ângela. Primeiro, é bom explicar sempre que a profissão do corretor de imóveis é uma profissão regulamentada, né? A pessoa, para se tornar corretor de imóveis, ele tem que fazer ou o curso superior em gestão imobiliária ou o curso técnico em transações imobiliárias. Precisa ser aprovado, né, nesses cursos, precisa se inscrever no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o órgão que credencia e que fiscaliza, né, a regularidade desse profissional e se a atuação dele, né, está em conformidade, principalmente com as normas de ética e disciplina, né, da profissão. Então, quando o assunto é transação imobiliária, seja uma compra e venda, seja uma locação, fundamental que o proprietário do imóvel busque um profissional regularmente credenciado, porque vai ser a pessoa que desenvolveu as competências e tem os conhecimentos necessários para dar essa assessoria nesse momento tão importante, né? A compra e venda de um imóvel normalmente envolve valores significativos, envolve permutas, envolve financiamento. Então, tudo isso, o corretor de imóveis é um profissional que está habilitado para orientar, para adequadamente avaliar o imóvel, né? E você consegue, né, conferir se você está tratando com um profissional regularmente credenciado até no site do Conselho, né? No creci-sc.gov.br existe a possibilidade de você colocar lá o nome da pessoa e conferir se é um profissional regularmente inscrito. E eu sempre digo para as pessoas, não tenha vergonha de perguntar, né, se está inscrito, qual é o número do conselho, afinal de contas, quem é advogado, né, tem número da OAB, quem é corretor de imóveis tem número de inscrição no CRECI. Então, a segurança jurídica de uma transação imobiliária é fundamental, né, e para isso o profissional corretor de imóveis é o mais indicado. E não só para a segurança do proprietário, mas também para a segurança do comprador, no caso de uma compra e venda. Porque uma das funções, né, principais do corretor de imóveis é também ter essa diligência, né, de fazer conferência a respeito da regularidade do imóvel, de certidões negativas de débito, não só do imóvel, mas como do vendedor, né, para que o comprador saiba que está comprando um imóvel com segurança e não daqui a pouco que o imóvel vai estar sendo buscado judicialmente por causa de uma dívida pretérita, ou falta de uma certidão. Então, isso realmente é muito sério, porque talvez, né, quantos imóveis a gente compra durante a vida, né, Luísa, Ângela? Espero que sempre muitos, né, mas normalmente o sonho do brasileiro é uma casa própria, né, então, neste momento, onde a gente costuma dizer que é o produto mais caro da prateleira, né, busque a assessoria adequada, né. Então, Fernando, a gente consegue dizer que, além de estar ao lado da lei, quem contrata um corretor cadastrado no CRECI, que fez o curso de corretagem, tem várias outras vantagens para os dois lados, para o proprietário e para quem está comprando. Né? Consegue me elencar elas rapidinho?
Tá? Sim, como eu falei, né? Primeiro, porque o corretor de imóveis vai ser a pessoa que vai conseguir adequadamente fazer uma avaliação deste imóvel para precificar ele adequadamente no mercado. Né? O profissional corretor de imóveis, ele tem competências para saber, inclusive, como anunciar este imóvel, quais são os melhores caminhos para que a venda seja célere e dentro do valor adequado. Né? O corretor de imóveis é o profissional que vai conseguir orientar, por exemplo, o adquirente na melhor forma, por exemplo, de fazer um financiamento imobiliário para que ele possa, então, conquistar o sonho de adquirir aquele imóvel. O profissional corretor de imóveis vai fazer o que a gente chama de due diligence, né? A diligência, a verificação necessária com relação a todas as certidões negativas do imóvel, do vendedor, para que o comprador não entre aí numa enrascada. Né? Isso a gente está falando de compra e venda. Quando a gente começar a falar, inclusive, de aluguel comercial, aluguel de temporada, que todo ano na nossa região litorânea a gente tem, né, imóveis falsos, sites falsos, né, que a pessoa chega na nossa região aqui com a família e não tem imobiliária, não tem corretor, não tem imóvel, e ele já pagou, já ficou sem o dinheiro da temporada. Então, essas são algumas, né, das recomendações, das características, né, que é tão fundamental contar com um profissional devidamente inscrito no conselho. Fernando, uma das questões importantes que a matéria essa traz, né, é a responsabilidade do síndico em saber da prática ilegal, advertir o colaborador. A gente sabe que, geralmente, dentro do condomínio, quem pratica é o zelador, né? Quais os prejuízos que essa omissão do síndico saber e não tomar uma atitude pode trazer para o condomínio? Né? Existem punições para a prática ilegal da profissão de corretor de imóveis em condomínios? Sim, isso é uma coisa muito séria. A gente está falando do exercício ilegal de uma profissão, ou seja, quem não é corretor habilitado se fazendo passar ou exercendo, né, algumas das funções e das atribuições que são do corretor de imóveis, né? Então, isso é exercício ilegal, isso é uma contravenção penal, a pessoa pode sofrer um processo crime, né, pelo exercício, né, de atribuições que são competências do profissional credenciado, né? Então, esse é um combate que os profissionais de mercado, as empresas, né, buscam muito o conselho para denunciar, né, e para que a gente atue de maneira a coibir, né, esse tipo de prática. Infelizmente, o Conselho não tem ação contra quem não é inscrito, mas é o que a gente faz? A gente pega as informações possíveis e encaminha isso, inclusive, para o Ministério Público, né, para a Delegacia de Polícia Civil, para que, né, se inicie o devido processo legal contra essas situações. E no âmbito do condomínio, a gente recebe muita denúncia, muita reclamação de corretores de imóveis, e atos sendo praticados por porteiros, por zeladores, né, que acabam, às vezes, querendo contribuir, né, ou achando que vão ganhar um dinheiro fácil do proprietário, né, ficam com chaves, recebem, né, terceiros, mostram condomínio, mostram apartamentos, falam, né, sobre valores e condições de pagamento e acabam tirando, né, indevidamente, ilegalmente, um mercado e uma função e um exercício que é do profissional competente para isso, né? Então, se isso for verificado no ambiente do condomínio, esse porteiro, esse zelador pode sofrer o processo crime que eu mencionei, e isso pode chegar a atingir, inclusive, a pessoa do síndico ou do próprio condomínio. Ah, é? Sim, porque no exercício ilegal da profissão existe também a figura do acobertamento do exercício ilegal da profissão. Ou seja, né, o síndico que tem este conhecimento, que é permissivo com relação a esse tipo de atuação dos seus funcionários diretos, né, ele também pode se ver envolvido, né, numa ação crime dessa que eu comentei, numa ação penal, né? Nosso tempo voa muito, o assunto é bom, a gente pisca e passou. A gente quer agradecer muito, Fernando, por estar com a gente. Informações muito importantes foram ditas, é importante a gente ter consciência, porque não existe a gente alegar que não conhece a lei, mas para a lei ser conhecida é importante que instrumentos como esse e veículos como esse ventilem a lei, ventilem as consequências. Ângela, quer finalizar?
Sim, eu queria agradecer muito a presença do presidente Fernando, né? A gente encerra por hoje e voltamos semana que vem, pessoal, sempre às quartas-feiras, 15h30. Essa é a JC na Rádio, junto com o Ponto P na Rádio Guarujá. Tchau, pessoal, obrigada. Até quarta-feira que vem. Tchau, Fernando. Tchau, Ângela.